Olá pessoal, seguindo aqui o nosso conteúdo de Mecânica Geral 2, hoje a gente vai analisar a questão, uma nova abordagem de resolver as questões, de analisar os problemas, que é o princípio do impulso, quantidade e movimento. Tá? Anteriormente a gente viu trabalho e energia, né, onde trabalho vai ser o produto entre força e deslocamento, tá? E aqui o impulso e a variação da quantidade de movimento que ele causa, ele vai ser um resultado da força vezes um certo intervalo de tempo, aplicado num certo intervalo de tempo. A mesma questão ela poderia ser analisada das duas formas? Poderia. Daí vai diferenciar da forma como a gente quer pensar o raciocínio, tá? Pensar o exemplo, desenvolver. Mas as duas abordagens elas poderiam resolver ser aplicadas em algumas condições nos mesmos exercícios, tá? Ou nos mesmos problemas. A questão é que quando a gente está praticando aqui de forma didática, às vezes os exercícios eles ficam muito direcionados, sabe? Resolve por impulso, quantidade de movimento, resolve por trabalho e energia. Na nossa prova vai ser assim também, né? Porque por enquanto a gente está vendo a fixação desse tipo de conteúdo, tá? Mas impulso e quantidade de movimento e trabalho e energia são coisas que poderiam andar juntas, sabe? Nas análises. Aqui a gente vai trabalhar com variações também. Lá no trabalho e energia, a gente tinha que o trabalho era igual à variação das energias, né? Então, o trabalho da força-peso é igual à variação da energia potencial gravitacional. O trabalho da força de mola é igual à variação da energia potencial elástica. E aqui a gente vai ter que o impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Tá? Vamos analisar esse negócio. Eu vou seguir o que o livro faz, tá? Que tanto o Beer quanto o Hilbert fazem, mas que a gente parte da segunda lei de Newton para chegar na quantidade de movimento, mas há quem diga que Newton fez o contrário, né? Que ele partiu, que eu não fui verificar essa informação, tá? Que ele partiu do quantidade de movimento, do impulso quantidade de movimento, para chegar depois no que virou a segunda lei de Newton. Ok? Então vamos lá. Que eu vou passar aqui a chamar de que move. Ok? Então vamos lá. Aqui a gente sabe, segundo a lei de Newton, né? Então a gente sabe que a aceleração é dv/dt, né? Existe É isso que eu não acho muito interessante, sabe? Eu entendo que aqui dizer que a massa é constante é um caso especial. Aqui o que o livro faz é dizer: se a massa for constante, é isso, né? Se a massa for constante, eu posso colocar isso dentro da derivada. Daí eu ficaria com dmv dt, né? No caso específico da massa ser constante. Só que daí depois a gente pega essa grandeza aqui e pode fazer um produto, uma regra do produto com a massa ali dentro, né? Daí a massa já não é mais constante, né? Então por isso que eu acho um pouco forçação a gente partir da quantidade de movimento ou melhor, a gente partir da segunda lei de Newton para quantidade de movimento. Mas depois que a gente terminar o raciocínio, a gente pode fazer o contrário, tá? Que não perde em nada, não. Mas vamos lá. Então, se a massa for constante, a gente pega um troço que a gente já conhece e talvez isso seja o porquê. Isso a gente conhece, né? É interessante a gente partir daquilo que a gente conhece. Então, partindo daquilo que a gente conhece, se essa massa aqui for constante, ela pode entrar dentro da derivada. Ela pode sair da derivada, entrar na derivada, ela pode fazer o que ela quiser.
né? Então, ela pode ficar dentro desse produto aqui, fazer produto dentro da derivada, ok? E daí, essa grandeza ali, aquele novo produto que surgiu, m vezes v, aquilo ali a gente já vai chamar de quantidade de movimento, ok? Eu que era uma criança gordinha, eu entendi ligeiro o que era a quantidade de movimento, né? Porque se a gente sair e dar uma barrigada no coleguinha, a gente percebe que quando a gente coloca uma boa velocidade na nossa massa e sai para dar barrigada, a gente consegue transferir um pouco dessa quantidade de movimento para o coleguinha na forma de um impulso que a gente causa, né? E o coleguinha pode, né, perder o equilíbrio e tudo mais, coisa de criança, né? Mas é uma possibilidade aí que é um conceito interessante pensar que a sua massa com uma certa velocidade possui essa grandeza, ok? Possui essa quantidade física aí. Se a gente fizer a separação de variável aqui, a gente vai ter o somatório de força dt igual a dmv. Não gostei de ter pulado a linha aqui, mas tudo bem. Aqui a gente pode então fazer essa integração, né? Integrar isso aqui no tempo, e a gente vai ter que é a integral de t2 a t1 ok? Considerando aí nesse caso que não, é isso mesmo, tá? Considerando, deixa eu ver, não tem nada que fale sobre a massa, eu tô falando do produto, o produto MV2 e o produto MV1, tá? Então essa grandeza aqui derivada. Então o que a gente tem aqui é que MV1, que vai ser a quantidade de movimento 1, mais então o que a gente tem aqui é que a quantidade de movimento 1, ela pode se tornar igual à quantidade de movimento 2, igual porque tem símbolo de igualdade, se rolar um impulso. Tá? Se eu faço um impulso no corpo 1, se eu faço um impulso nesse corpo que tem quantidade de movimento 1, ele pode ficar com uma quantidade de movimento 2. Tá? Isso aqui pode ser uma grandeza positiva ou negativa. Tá? Se o corpo está parado, eu posso fazer um impulso positivo nele para que ele se movimente. Se o corpo estiver em movimento, eu posso fazer um impulso negativo nele para que ele pare e fique com velocidade zero. Se as quantidades de movimento elas não se modificam, eu não vou ter impulso, ok? Se eu tenho, por exemplo, forças iguais e contrárias atuando, então se eu tenho um impacto, né, onde as forças são iguais e contrárias, eu tenho certeza que a força que eu fiz numa mão é igual à força que eu fiz na outra, né? Então, isso aqui teve uma força vezes um intervalo de tempo aqui, a mesma força vezes o mesmo intervalo de tempo aqui, só que iguais e contrárias, e isso aqui é uma grandeza vetorial. Então isso aqui se anulou. Essas duas forças aqui, esses dois impulsos, eles foram iguais e contrários. Então eu sei que a quantidade de movimento se manteria constante se eu não tivesse, se a mão tivesse fora do punho, né? No meu caso aqui, a minha mão ela não é um sistema isolado, né? Eu tenho ainda o punho fazendo força nesse corpo. Mas se eu tivesse dois corpos, daí a gente pode imaginar a bola de bilhar, né? Lá no jogo de sinuca. Se a gente dá uma bolada na outra bolinha, e ali se a gente considerar que aquele veludinho, ele quase não vai causar atrito, que o impacto foi perfeitamente elástico, isso a gente vai ver na próxima aula. Daí a gente pode dizer que as forças foram iguais e contrárias e que esse sistema ele estava isolado, ele não tinha forças atuando nele ao longo do impacto
Que sistema eu estou falando? Estou falando das duas bolinhas, né? O sistema, duas bolinhas. Daí, nesse caso, a somatória de impulso vai ser zero, porque apenas forças internas atuaram. Foram forças da batida, né, do choque. Daí a gente pode dizer que houve conservação da quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento 1 fica igual à quantidade de movimento 2 pro sistema, não partícula a partícula, tá? Para cada uma das partículas a quantidade de movimento muda, tá? Mas vamos lá, talvez eu tenha dado uns passos a mais aí, mas a ideia é essa, ok? A minha força não tem obrigação nenhuma de ser constante, nem na prova, nem na vida, tá? Então, se a força não é constante, a gente vai ter que conseguir descrever ela ao longo do tempo para poder fazer uma integração. Daí, quando a gente integra essa força ao longo do tempo, daí a gente consegue ter um impulso, né? Então, se a gente tem uma certa força atuando no intervalo de tempo, eu posso ter um grafiquinho, né? Fazer bonitinho aqui, de T1 a T2, tá? E essa grandeza aqui, isso aqui é o impulso, ok? Então eu tenho uma força atuando ao longo do tempo, uma força que não é constante, é uma força variável, tá? E a integral desse troço, a área desse gráfico aqui, ele vai ser igual a impulso para mim, tá? Não gosto dessa, talvez um formato mais adequado para esse gráfico, não sei, também nunca estudei isso profundamente, mas talvez como se fosse um pulso, né? Como se fosse um pulso, acho que por aí, né? Então seria uma força que cresce muito ligeiro e se dissipa muito e cessa muito rápido, né? Então esse tipo de pulso aqui é uma possibilidade talvez para esse tipo de impulso. Isso é para impactos, tá? A força não tem problema nenhum se ela for assim, tá? Porque isso aqui podia ser eu freando, tá? Tô eu lá na minha descidinha e eu boto um pouco mais o pé no freio, tiro um pouco o pé do freio, boto a pôr o pé no freio. Então eu estou desenvolvendo uma certa força ao longo do tempo nesse meu sistema carro, né? Eu estou fazendo com que o chão exerça essa força no meu carro quando eu piso no freio, porque daí quando eu piso no freio, eu estou fazendo com que a roda gire um pouco mais devagar do que ela gostaria de estar se movendo, né? Sem que ela derrape. Não, sem que ela derrape não rola, né? Mas eu seguro um pouco a roda e eu transmito um pouco dessa força do freio para a roda, da roda para o chão, e o chão, por consequência, faz daí uma força contrária no carro. Porque num carro que freia, a única coisa que está atuando, a única coisa que faz força no carro é o chão. Não tem outra coisa fazendo força no carro que não seja o chão, até que uma batida aconteça, né? Então, nesse caso, a força, né, da frenagem pode ser analisada como uma certa força, como um impulso, que modifica a quantidade de movimento desse meu sistema. Ok? Unidades. Gosto de trabalhar com unidade. Então, o impulso, se a gente for parar para pensar aqui, ó, ele é Newton vezes segundo. Então, ele seria quilograma, metro por segundo ao quadrado, que é Newton, vezes segundo. Então, o impulso vai ter unidade de quilograma, metro por segundo. É isso mesmo. É isso. Né? Por quê? Claro que é. Porque é massa vezes velocidade, né? Então, é claro que é. Quilograma, metro por segundo. É uma questão de nomenclatura e de rigor aí, tá? Mas quando a gente faz análise dimensional, eu nunca lembro se o colchete vai no nome da variável ou vai na unidade. Caso alguém goste desse tipo de rigor aí das coisas, vai atrás, depois conta ali pra gente no Telegram se eu tenho que escrever assim ou se eu teria que escrever com o colchete aqui fora, tá? Em cima, fora do quilograma metro por segundo. Acho esse tipo de análise extremamente importante para a engenharia, ok? Talvez já tenha falado isso para vocês presencialmente,
Mas isso aqui pensar nessas unidades facilita demais a vida num concurso, numa prova, numa conversa que você tem que ganhar, né, uma argumentação com teus coleguinhas. Daí se eles perguntarem, você quer ser feliz ou quer estar certo? Eu falo, eu quero estar certo, querido. Daí você vai e prova com as unidadezinhas, não sei o que ali, tá? Acho muito importante esse tipo de raciocínio. Faz parte do meu aprendizado, do meu processo de aprendizado, eu tenho que brincar com unidade, tá? Eu acho que eu entendo um pouco mais a física quando eu foco nas unidades e penso como que tipo de variável que eu estou estudando. Tá? Para mim é muito importante. Eu aconselho que vocês brinquem com isso toda vez que vocês tiverem oportunidade, tá? Mecânica dos fluidos, termodinâmica, parte de solos, que eu nunca vi na vida, mas deve ter, tanto na mecânica quanto na civil. Vocês se empenhem aí, tá? Para brincar com essas unidades. Se a gente tiver um sistema com muitas forças, a gente tem que botar um somatório aqui, tá? E daí a gente pode pensar, sei lá, num corpo que tem muitas forças atuando ao redor dele, tá? Então, várias forças atuando ao longo do tempo em um só corpo, vai ter que ser trabalhado dessa forma aqui, ok? O livro também ele deixa claro que a gente pode ter diversas partículas no sistema, tá? Então, quando a gente estiver falando de um sistema de partículas, para sistemas de partículas, daí a gente vai ter que pensar no somatório dos MI, VI, tá? Mais somatório de força ao longo do tempo igual somatório somatório de MI, V1. Sei lá, acho que eu posso fazer assim, né? Posso. De MI, V2. Tá. Vão ser as velocidades 1 de cada uma das massinhas, tá? E as velocidades 2 de cada uma das massinhas vão resultar em diversas quantidades de movimento, tá? Que num sistema todo tem que ser analisado individualmente, tem que ser analisado como conjunto, tá? Se a gente pega duas partículas que se chocam, isola uma dessas partículas e passa a analisar o que aconteceu, daí a gente vê que nessa partícula individual aqui rolou uma força externa. Se a gente analisa ela como partícula individual, se a gente analisa como sistema, não teve força externa. Teve só um monte de força interna aqui, mas se a gente analisa a partícula individual, essa partícula rolou uma força externa nela, tá? Mas então, quando a gente analisa o sistema de partículas, eu ainda vou deixar isso aqui, porque não existem apenas forças externas num sistema de partícula, né? Se a gente parar para pensar que um carro pode ser um sistema de partículas, existem forças externas que atuam no carro, né? Tem a resistência do ar, tem a força de frenagem no chão, tem, sei lá, que é mais que tem força externa aí, né? A princípio, espero que só. Mas pode rolar uma batida, umas coisas assim. Então, as diversas massas do carro terão as suas velocidades. Quando o amortecedor atua ali, né? A gente tem forças internas atuando ali na mola, no amortecedor. Então, são forças que são iguais e contrárias, tanto em intensidade quanto no tempo, né? Então, elas causam impulsos iguais, porque são iguais e contrários. Então, essas forças internas, elas não vão causar impulso, mas as forças externas vão, tá? Então, mesmo um sistema de partícula, um sistema de partícula pode ter força externa. Então, isso aqui ainda tem que ser deixado desse jeito. Se não existem forças externas, daí a gente tem a conservação da quantidade de movimento, ok? E a quantidade de movimento de um lado vai ser igual à quantidade de movimento do outro. Eu acho que eu falei tanto disso que a próxima etapa aqui seria enfatizar essa questão das forças internas. Mas eu estou falando disso desde aqui do começo, tá? Então, espero que já tenha sido
a ideia tá dada, né? Agora cabe a gente buscar exemplo disso no dia a dia e ficar pensando, pô. Mac Geral 2 é uma matéria que muito dá para ir para o nosso dia a dia. Mas muito, porque agora em quarentena nem tanto, mas né, antigamente a gente andava de carro, ônibus quase todo dia, né? A gente batia uma porta de carro, a gente, sei lá, fazia uma academia, um troço, e a gente vê movimentação de corpos ao longo do dia inteiro, né? E na pandemia a gente ainda anda, pouco, mas anda. Então a gente continua fazendo força no mundo, o mundo continua fazendo força na gente. Então analisem isso no dia a dia de vocês, tá? Mesmo quando vocês estiverem se jogando no sofá, né? Vocês analisem, pô, eu sou uma particulona que tem uma certa velocidade e eu vou me jogar naquela outra particulona que está parada, né? Vai rolar força externa? Não, porque eu vou me jogar no sofá. Então, se não tem... Ah, na verdade tem, né? Tem força externa. Quem que seria a força externa da gente se jogando no sofá? A força de atrito nos pezinhos do sofá, né? Que mantém ele de sair se arrastando ao longo da casa toda, né? A força normal dele, que quando a gente pula, a força normal aumenta. Provavelmente desse jeito. Então, existem forças externas, porque senão se a gente chega correndo no sofá e pula com tudo nele, o sofá e a gente, o nosso novo sistema corpo-sofá iria se deslocar e escorregar pela casa com uma velocidade menor que a nossa, inicialmente, né? Porque agora nosso sistema não é só mais eu, então é eu mais sofá, né? Eu quero crer que o sofá é bem mais pesado que eu. Então, a gente pode mudar a quantidade de movimento, mudaria a quantidade de movimento desse outro sistema se não rolasse impulso. Depois que a gente, beleza, a gente chega, sai correndo e pula no sofá. E depois a gente tá parado, o que rolou na gente? Rolou que o sofá fez um impulso na gente, né? Então, a força de atrito segurou o sofá no lugar. Às vezes dá uma arrastadinha, né? Mas segura, no geral segura o sofá no lugar. E o sofá dá conta de nos parar, né? De consumir a nossa quantidade de movimento para que a gente pare depois, né? Então aí, ó, então até na quarentena a gente tem como pensar em impulso, quantidade de movimento, ok? Eu espero que toda vez que vocês forem no sofá, vocês pensem em impulso, quantidade de movimento, ok? Troço legal de pensar, eu acho. Daí a gente vai praticando, daí a gente vai catando a física ao longo do dia a dia, do nosso corpinho, e vai desenvolvendo as coisas aí. Então, pessoal, quero fazer com vocês só para a gente sair dessa aula com cabeça um pouco mais dentro do assunto. Tem um exercício muito simplinho que é o 1310 do BIR, que eu vou deixar que vocês façam, tá? Deixa eu ver. Vou deixar que vocês façam. E ali a gente tem que levar em consideração o impulso da força-peso, ok? E também tem que ser levado em consideração o impulso da força de frenagem. Então, o impulso da força-peso, naquele caso ali, ele vai atuar favorável ao movimento, né? Porque é um carro morro abaixo. Então, a força-peso atua positivamente no sentido do movimento. Mas eu quero fazer com vocês o 1311, que é uma raquetada, né? Na verdade, uma bola vindo com um ataque aí de um taco de beisebol. Daí, nesse caso, vamos começar. E quando chegar no outro caso, a gente vai para outro caso. Então, é 1311 do BIR, ok? Então, vou deixar aí para vocês darem uma olhada na figura aí. Então aí, ó, uma bola de beisebol de 120 gramas é arremessada com uma velocidade de 24 metros por segundo em direção a um batedor. Depois que a bola é golpeada pelo bastão, ela passa a ter uma velocidade de 36 metros por segundo
na direção mostrada na figura. Se a bola e o bastão ficam em contato por 0,015 segundos, determine a força impulsiva média exercida sobre a bola durante o impacto. É impossível ter um taquinho, mas de forma alguma, deve ter até para vender, tá? Um taquinho desse, que permita ter esse tipo de instrumentação, sei lá, com uma célulazinha de carga ou com um acelerômetro, para saber o tempo, provavelmente uma célulazinha de carga para saber o tempo que o negócio atuou ali, que a força atuou. Então é possível. Eu acho que lá num site que eu gosto de ver, às vezes, chamado CNET, eu acho que eu já vi o anúncio de review disso. Só que eu não cliquei para ver porque é muito longe dos meus interesses, né? Era, né? Quem sabe? Então vamos lá. Então a gente tem... Deixa eu desenhar aqui. Esse é meu taco de beisebol. Bonitinho. Então, inicialmente, o corpinho, a bolinha, tem uma velocidade para cá de 24 metros por segundo, 24 metros por segundo. E depois de rebatida, ela tem para cá com 36 metros por segundo. A angulação aqui é de 40 graus. Ok? Vamos lá. O que a gente faz? Como começa o negócio? Pensar que a quantidade de movimento 1 mais o somatório dos impulsos vai ser igual à quantidade de movimento 2. Ok? Qual é a quantidade? Ah tá, isso aqui é vetorial, né? Então, eu vou considerar positivo do jeito tradicionalzinho. Tá? E a gente tem que olhar para esse taco aqui e pensar qual o sentido do impulso que ele faz. Então aqui eu tenho um impulso em Y e aqui eu vou ter um impulso em X. Ok? Porque ele quer saber, esse exercício ele pede... Ah não, ele fala ali, determine a força impulsiva média exercida sobre a bola durante o impacto. Então, ele já dá pra gente então um certo ΔT. Um ΔTzinho aqui. Eu falei da força variável, mas não falei da força constante. Né? Então vamos lá. Já vamos trabalhar isso. Então no eixo X. No eixo X, esse corpo ele tem uma certa quantidade de movimento negativa, então ele tem a massa dele, que é de 0,12 kg, vezes a velocidade de 24 metros por segundo, tá? Pelo amor de Deus, tudo no SI. Então a gente tem massa vezes velocidade negativa, mais uma certa força em X, uma força média, tá? Porque a força vai ser variável, vai ser um impulso quase de força. Então, num certo intervalo de tempo de 15 segundos. Então, se a gente tem aqui... Deixa eu voltar ao outro papel. Se a gente tem a força constante, isso aqui vai resultar que a gente vai ter força aplicada no tempo 2 menos força aplicada no tempo 1. Então, a gente vai ficar com força ΔT, tá? Então, isso aqui também é impulso. Força vezes o certo intervalo de tempo. Mesmo que seja somatório de força, ok? Então, deixa eu voltar aqui. Vou resultar o quê? Que a quantidade, ele tinha uma certa quantidade de movimento, levou uma pancada com um certo impulso e passou a ter uma segunda quantidade de movimento no estado 2. Então aqui ele vai ter agora uma quantidade de movimento positiva no eixo X, que é uma decomposição desses 40 graus. Então eu vou botar aqui, que vai ser 0,12 positivo, né? Vezes 36 vezes cosseno de 40. Ok? Daí com isso a gente descobre quem é a força F de x. É a única incógnita que a gente tem. No eixo Y, a gente não tem quantidade de movimento no início, né? Mas ele passou a ter. Né? Então,
não tinha, era zero, só tinha movimento em x e passou a ter. Então rolou um impulso, que vai ser uma força. Aqui eu botei fx positivo e aqui eu vou botar uma fy positiva, tá? Vezes o certo intervalo de tempo. E depois ele vai resultar em uma quantidade de movimento positivo. Seno de 40, ok? Daí aqui também acha o fx e o fy. O que eu gostaria que vocês fizessem além desse exercício, ok? Que vocês considerassem a força-peso, porque aqui a gente não considerou a força-peso. Em algum dos dois autores, eu não lembro se é o Hibbeler ou o Beer, eles comentam que às vezes a gente tem que analisar quando a força pode ser desprezível ou não, tá? Então, em alguns casos, a força-peso pode ser desprezada, outros não tem sentido desprezar ela. Então, no exemplo anterior que eu não fiz com vocês, que é o 1310, que vocês vão fazer do Beer, ali não tem como desprezar a força-peso, né? O impulso da força-peso. É tão óbvio que a gente sabe no dia a dia que se a gente está com um carro na descida, vamos pegar um caso mais extremo, um caminhão na descida, né? Se a gente tem um baita de um caminhão na descida tentando frear em alta velocidade, a gente sabe muito bem que a força-peso dele, a componente de força-peso dele, que é favorável ao movimento dele, não é desprezível. Mas muito menos quando a gente está atrás de um caminhão assim que está subindo devagar a 20 por hora. A gente tem certeza que a componente de força-peso dele não é negligente, né? Então, no caso ali do carrinho, do caminhão que sobe ou desce a estrada, a força-peso, com certeza o impulso da força-peso não é desprezível. Nesse caso aqui eu quero que vocês julguem, ok? Porque eu não coloquei a força-peso, mas a força-peso atuava, a força-peso existia aqui, né? Despreza essa distancinha aqui, né? Vamos pensar que eu desenhei aqui colado, né? Colado aqui 24 e isso é 36, porque se a força-peso tivesse, né, ela à toa tudo aqui, isso aqui seria um arco de parábola, né? Mesmo que muito aberto. Né? Seria um arco de parábola, seria uma parábola, ok? Como fazer isso aqui, ó, com força-peso? Com peso. Eu não tenho, na verdade até tenho os valores aqui, mas vocês têm também. Tá? Então o Fx deu 412,6 e o Fy deu 185,1, mas eu também não tenho calculado aqui o com a força-peso, tá? Mas a força-peso, ela iria atuar apenas no eixo Y, tá? Então eu vou até desenhar a força-peso aqui. Força-peso. Então, com a força-peso, a gente continua não tendo Y inicialmente, mas agora a gente tem uma força-peso negativa, que então é menos 0,12, 9,81. Mais uma certa Fy atuando naquele intervalo de tempo. E isso vai resultar naquela nossa quantidade de movimento. Tá? Eu gostaria que vocês comparassem, então, essa Fy1 com a Fy2. Ok? Daí faz uma variaçãozinha aí, faz um estudinho aí, tá? Pode fazer assim. Faz a Fy1 menos a Fy2 dividido pela Fy1. Ok? Se quiser, pode multiplicar por 100% aí para ter o resultado em porcentagem. Daí aqui a gente poderia discutir mais um bocado, né? Seria uma discussão de metrologia. Quanto é bom? Quanto é bom para um erro? Né? Quanto é tolerável? Então, se a gente pensar 1% de erro é bom, depende. Se eu vou comprar banana no mercado, 1% de erro tá ok. Né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Capaz que o Inmetro eu não goste ainda, né? 1% de erro para a gente atirar um foguete que vai para a Lua e voltar é bom? Mas nunca. Né? Então, vai depender do estudo. Quando eu estava na graduação, eu brincava com os thermopare, A gente rodava lá os testes lá para os mestrado e doutorado que rolavam lá, e
os nossos erros lá, eles eram de até 2% o erro da leitura de medição. E era um bom termopar, né? Era isso mesmo? Eu acho que era. Não, era um erro de até 1 grau, desculpa. Era um erro de até 1 grau para mais ou menos 1 grau de erro. E era um erro ok, né? Se a gente quisesse algo muito melhor que aquilo, a gente teria que fazer o que? A gente teria que pagar, né? Por isso que mandar o homem para a Lua lá na década de 60 ou 70, 60, foi um troço tão caro, foi uma decisão política absurdamente cara. Porque a gente ainda não tinha tecnologia suficiente, com precisão suficiente, para mandar o homem para a Lua. Se a gente decidisse, se os Estados Unidos lá, quando o presidente lá, o Kennedy, falou a gente vai mandar o homem à Lua, se eles tivessem mandado ali muito em breve, eles teriam errado muito longe, né, aquela navezinha. Então, a gente teve que avançar muito na nossa tecnologia e na nossa precisão para que a gente chegasse ali. Foi um gasto astronômico, né? É um gasto imenso. Tem um projeto que eu acho muito interessante, está rolando hoje, um projeto de fusão nuclear chamado ITER, tá? Até deixo aqui para que vocês deem uma olhada no YouTube, tá? Por sinal ali, ó, já que eu virei youtuber, né? Ali no meu canal, né, que vocês estão nele, tem umas sugestões ali de canais que eu deixei ali, tá uns troços legais ali, pode servir de lazer e inspiração. Então tem coisas relacionadas à engenharia e não engenharia. Mas se vocês procurarem pelo ITER no YouTube, tempo atrás eles comentaram do gasto que teria que ter, da quantidade de grana que teria que ter sido investida para que esse projeto tivesse acontecido talvez anos atrás. Ele era menor do que o que foi investido para o homem ir para a Lua. Então, assim, é claro que foi uma questão política. E aquilo lá, assim, dizer que foi inútil o homem ir para a Lua, não foi inútil. É bem legal. Só que, pô, fusão nuclear também é legal, né? Então, queria que alguém hoje investisse. O que investiram para o homem ir para a Lua hoje no ITER, por exemplo, para que o projeto andasse mais rápido, né? Mas, enfim, discussão que eu vim daqui para cá, né? Viajei legal. Mas acho que a discussão aí é pertinente. Como a gente não está discutindo em sala de aula, né? Me deixa falar um pouquinho. Ok? É isso. A gente vai explorar ainda outros exemplos, outros exercícios. Vocês vão aí fazer ainda o 13 e 12. Estuda com carinho isso aqui, tá? E daí, o que a gente precisa ainda para fechar esse conteúdo para a prova 2? Impactos e depois escoamento de partículas. Tanto impacto quanto escoamento de partículas utiliza toda a teoria de impulso, quantidade de movimento, tá? Então é um conteúdo bastante interessante. Então, conteúdo para a prova 2. Trabalha energia, impulso, quantidade de movimento, impactos e escoamento de partículas. Ok? 3/4 desse assunto é relacionado com impulso, quantidade de movimento. Então, olhem com carinho esse conteúdo aqui, beleza? Conversando. Até mais.